Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem irá assistir esse podcast mais tarde. Seja bem-vindo, estamos com mais um Carta Aberta Cast ao vivo, aqui no Edifício Laguna, nono andar, no Look after. Look After. Eu gosto sempre de referenciar aqui o local onde a gente grava o podcast, porque por conta da estrutura, por conta daquilo que temos vivido, a gente vai completar. A Lu me lembrou isso hoje. Nós vamos completar 2 anos de podcast já. 2 anos. E é sempre bom porque se você busca fazer um podcast, se você precisa de assessoria, se você tem uma empresa, se você é autônomo, aqui tem assessoria para a parte comercial, para a parte de processos, para e-commerce, trabalhar com SEO, né, que é a parte de tráfego, trabalhar com construção de sites, de lojas também. Então você vê que toda assessoria, e, claro, gravar também o seu podcast, ser mais uma luz no mundo, ou também a parte comercial da sua empresa, se você quer gravar por uma experiência. A Look After tem toda a estrutura de profissionais aqui dentro, então Amém. somos muito gratos. Dito isso, meu bem, Amém. Muito boa tarde. Eu não sei que horas você vai ver esse podcast, se é agora, ou quem sabe vai ver só à noite, ou vai ver só amanhã. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós esperamos de todo o coração que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né, meu bem? Que nada fale de nossas ideias, dos nossos achismos, das nossas opiniões, mas que ele prevaleça, que o Senhor prevaleça e que possamos ser um instrumento nas mãos dele. Eu sei que se nós estamos aqui, ele já começa a fazer por nós. As exortações, o discipulado já começou algumas horas, alguns dias atrás lá em casa. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e nós queremos te convidar. Não somente ouvir o Raialô, mas ir na sua casa, meditar, perguntar para Deus, dialogar com Ele, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que vai ser gerado, e que em nome de Jesus você possa dar continuidade, mergulhar e ouvir do Senhor o que Ele tem para você nesse tempo, nessa estação, e através das palavras que serão aqui ditas em nome de Jesus. amém, em nome de Jesus. Antes da gente começar, vamos orar? Vamos botar esse Vamos. momento diante de Deus? Amém. A palavra de Deus fala que tudo que seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Em nome de Amado Deus e Jesus. querido Pai, nós queremos colocar diante de Ti esse momento, Verdade, Deus. que nós possamos ser esvaziados dos Amém, nossos Pai. achismos, Sim, daquilo que a Deus. gente entende como ideal, como Verdade, perfeito, Jesus. e que sejas Tu, ó Espírito Santo, que possa nos usar Amém. como uma ferramenta, uma engrenagem, Sim, Deus. como na Tua palavra Tu sejas a voz, em nome de Em nome de Jesus. Te Jesus. pedimos perdão pelos pecados, pelas falhas, Amém. joga no mar do esquecimento e que nós possamos, Pai Sim, amado, em Deus. nome de Jesus, agradar, Senhor Jesus Cristo, o Sim, teu Deus. coração com a nossa obra. Em nome de Verdade. Jesus, amém. Amém. Amém? Dito isso, o tema de hoje é: o que você tem feito com o ouro do Egito? Uau. Nós tivemos uma live de oração há uns 15 dias atrás e a gente pensou assim que precisava de mais profundidade para a gente tratar um pouquinho mais esse assunto, por isso que nós trouxemos. Eu me baseei, perdão, eu me baseei em Êxodo 11:12, que trata do tempo final ali do povo do Egito, do povo, é, é, do povo de Israel no Egito, onde Moisés ainda está lidando com o faraó, negociando a saída. Aí o faraó fala: não, beleza, podem os homens, mas as mulheres, as crianças e os seus e tudo aquilo que você possui fica. Não, beleza, podem os homens e as mulheres, mas tudo que vocês possuem fica, até que acontece, né, a vinda, a última praga, por assim dizer. E antes disso, o Senhor determina, né? Antes deles saírem, o Senhor determina: olha, vá na casa dos egípcios e peçam produtos, peçam peças
de valor a eles, que tipo, o Senhor, é como se o Senhor já tivesse designado que estaria disponível para eles trazerem na bagagem que seria levada ao deserto. Então, dito isso, nós podemos chegar à conclusão que tudo aquilo que é colocado, tudo aquilo que é posto em nossas mãos, existe uma liberação de Deus. Então fica essa pergunta: quando o povo saiu do Egito com aquele ouro, o que que eles fizeram com aquele ouro? Então, a gente precisa determinar isso, porque não necessariamente no dia de hoje a gente tem o metal, o ouro na nossa mão, mas nós temos coisas equivalentes que o Senhor colocou na nossa mão e o que que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos entregou. E isso é de uma profundidade, porque isso diz respeito a todos os aspectos da nossa vida, Verdade. todos os leques da nossa vida, tudo aquilo que diz respeito a você, que diz respeito ao Rainero, à Luana, no seu individualismo, no coletivo, porque a, 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 a obra do Senhor, ela é singular, mas ela é direcionada a um propósito maior. E quando ela é direcionada a um propósito maior e você entende esse propósito, você entende por que, que o Senhor quer que você dê atenção nos pequenos detalhes. E aí entram as áreas da vida. Opa, entram as áreas da vida. Entra o seu pessoal, o seu trabalho, a sua casa, os seus relacionamentos, o seu casamento, os seus filhos, que diz respeito à sua longevidade, à sua continuidade, porque nós somos finitos, a gente se torna, entre aspas, infinito através dos nossos filhos, através da geração. Então, o que que você tem feito com aquilo que o Senhor depositou na nossa mão, na sua mão? O que que você tem feito com aquilo que o Senhor te entregou para ser o mordomo, para ser o servo que vai administrar? Porque vamos voltar um passo atrás. Primeiro, eu sempre gosto disso, a gente sempre fala aqui, eu gosto de contextualizar para a gente poder embasar. Tudo aquilo que nós trazemos aqui, a gente traz baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, Paulo fala isso, que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Então, foi escrito para nos deixar algo de aprendizado. Então, quando Paulo fala isso, ele está falando assim: olha, gente, leia a palavra, observe a palavra e tome ensino da palavra para você poder aplicar. Porque se você for olhar no dia a dia, como que você vai aplicar o ouro do Egito nos dias de hoje? Então, por isso que a gente traz. O Senhor, na verdade, ele não liga para metal, ele não liga para ouro. Tanto é que a palavra de Deus fala que as ruas do céu elas são feitas de ouro. Então vai ser pisado, mas o Senhor liga para aquilo como você lida com aquilo que ele te entregou. E isso precisa estar claro para você. Como você tem tratado a sua família? Como você tem tratado o seu corpo? Como você tem tratado a sua mente? Como você tem tratado os seus momentos de oração? Como você tem tratado o seu trabalho, a fidelidade com o seu cônjuge, a fidelidade com Deus? Esses são os ouros, esses são os materiais preciosos que o Senhor tem depositado na Amém. sua mão. Por que, que nós trouxemos esse pano de fundo, digamos assim, né, meu bem, que é o ouro do Egito? Porque o ouro do Egito ele foi dado dois fins a ele. Um primeiro fim, onde foi construída uma arca, a Arca da Aliança. E você vê que ao longo do livro de Êxodo, depois os outros livros que vêm depois, a Arca da Aliança para o povo judeu tinha um significado especial. Significava como se fosse a materialização da presença de Deus no meio deles. E aí você vê Moisés subindo o monte para receber as tábuas, onde as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, escritas em rocha, e elas seriam guardadas dentro dessa arca que foi feito com ouro trazido do Egito. Então, num primeiro momento, o ouro primeiro foi para que as mulheres tivessem os seus brincos, os homens também usassem adereços, porque né, gosta
da joia, e aí as pessoas vinham de tão boa expressão, de tão boa prontidão que a Bíblia fala que até sobrou ouro. Então, no momento que você vê, poxa, que legal, foi construída uma arca onde as tábuas e os mandamentos do Senhor foram guardados. Mas também esse mesmo ouro que o Senhor falou para eles tirarem, os egípcios entregariam de bom grado, sem questionar o ouro, porque eles queriam ver os judeus fora do Egito por conta daquilo que aconteceu das pragas, dos primogênitos que foram, que deixaram de existir, né, para nossa live não cair, os primogênitos que deixaram de existir, né, que o Senhor tomou daqueles que não tinham a marca do cordeiro na porta, o anjo do Senhor tomou, foi constituído um bezerro de ouro. Então, aí a gente chega na linha principal. O que você tem feito do ouro que você tirou do Egito? Porque, gente, vamos considerar que a nossa passagem aqui é breve. A palavra de Deus fala que a nossa vida não passa de um sopro. O que são 80 anos, 70 anos? E a palavra de Deus também fala que o homem vive 70, 80 anos. Depois disso é canseiro. O meu avô, ele tem 104. E eu digo para você, o senhorzinho, ele tá guerreiro, mas ele tá cansado, assim, você tem que falar pertinho com ele tem dificuldade para andar, então 104 anos o meu avô tem, o pai da minha mãe, ele tem 100, então você vê assim que pessoas de 70, 80 anos, lúcidas, ainda tem muitos que ainda trabalham, então existe uma carreira a ser percorrida. E aí, dito isso, o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão? Se faça essa pergunta, Senhor, eu tenho sido um bom administrador daquilo que o Senhor colocou na minha mão? Senhor, eu tenho sido um bom administrador do meu corpo, eu cuido da minha saúde, eu descanso bem, eu trabalho, mas eu também faço caminhada, eu me alimento bem, eu me alimento dentro das minhas possibilidades. Por que nós estamos falando isso? Porque o Senhor tem entregue tesouros. Às vezes o tesouro ele não é da maneira como você pensa e nem gostaria, mas o Senhor tem entregue um ministério. Verdade. O Senhor tem falado para você, olha, cuida, Rainero, apacenta minhas ovelhas, como falou com Pedro, né? Ou como os irmãos, quando Davi foi lá guerrear com o gigante, ô Davi, o que você está fazendo aqui? Por que você não vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas? Às vezes as pessoas estão te humilhando, falando assim, o que você está se metendo aqui? Por que você não vai lá cuidar daquela tua igrejinha, daquelas poucas ovelhas? Às vezes a tua igreja é a tua família. O que você tem feito das tuas poucas ovelhas? Você tem cuidado daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Porque a palavra de Deus, lembra da parábola dos talentos? Aquele que foi dado pouco, foi dado algo e foi um bom administrador, o Senhor deu mais. Então, se a gente fizer uma boa administração dos tesouros que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, será que o Senhor não vai falar assim: opa, esse é o servo bom e fiel, eu posso colocar mais coisas na mão dele? Então, o que você tem feito com o ouro do Egito? A nossa travessia aqui é uma travessia que não vai durar muito tempo. A nossa travessia é como se nós estivéssemos saído do Egito e passando por um deserto. A nossa vida é como se fosse um deserto. Ela vai ter ela teve um começo, ela tem um meio, mas ela vai ter um fim. E o fim é literalmente, em nome de Jesus, com a permissão de Deus, a entrada na terra prometida. Servo bom e fiel, vem para o descanso do teu Senhor. E aí, nesse meio, onde as provações aparecem, onde o Moisés sobe o monte e depois não desce, você tem constituído bezerros? Os bezerros podem ser ídolos na sua vida, pode ser um vício. Os bezerros pode ser um descanso exacerbado onde você não procura o Senhor. Um bezerro pode ser uma idolatria a um filho, onde você vê, oh, meu bibeleuzinho, ou trabalho, onde você esquece da família e quer só trabalhar. Um bezerro pode ser um carro, pode ser um hobby. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que você tem gasto, os recursos que o Senhor tem colocado na sua mão
para constituir aquele bezerro, para colocar aquele bezerro no lugar de Deus. O que tem roubado o teu coração? E aquela máxima que se fala que a gente não tropeça nas grandes pedras, tropeça nas pequenas, é verdade. Muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que tem sido feito, a gente não se dá conta das pequenas pedras no nosso dia a dia e a gente acaba tropeçando nas pequenas coisas. Ah, mas o que mal tem, sendo que eu quero prover o melhor para minha família e eu estou procurando fazer o meu melhor, trabalho das 8 às 8 e o que, qual mal tem nisso? Se aquilo está roubando o lugar do Senhor, você tem que pedir discernimento a Deus. Senhor, eu estou trabalhando de noite, eu não estou conseguindo orar. Eu estou trabalhando de noite, eu estou trabalhando durante o dia, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo acordar de madrugada. Senhor, muda a minha história. E assim, a gente não está falando o que está certo, o que está errado. O Senhor vai falar, vai revelar para você aquilo que está certo ou aquilo que pode mudar na sua vida. Mas como está o seu relacionamento com Deus? Não é o Hayalu que vai falar para você como você deve tocar a sua vida de forma alguma. Mas se você tiver um relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Se você lembra sempre daquilo que a gente fala no Carta Aberta, jejum, palavra e oração. São os 3 pilares da vida dos seguidores de Jesus, daquilo que o Senhor deixou como ensinamento na sua vida. O que você tem feito? Esse sim é o ouro que você deveria ter trazido do Egito e dedicado ao Senhor para fazer a arca da aliança, para trazer a presença de Deus no teu dia a dia. Você imagina você, Senhor, tá aqui, ó. O Senhor falou para eu buscar o ouro do meu trabalho, o meu dízimo, o meu tempo com a minha família, mas está aqui, Senhor. Antes de eu me divertir, eu vou orar, porque eu quero é a tua presença. Senhor, está aqui, ó. Antes de eu ver um filme, eu vou ler a palavra. Senhor, eu podia dormir mais tempo hoje, mas eu vou acordar mais cedo e eu vou orar. Senhor, é difícil, eu tenho que lavar o rosto, porque senão eu durmo. Eu tenho que orar em pé na madrugada, porque senão eu durmo. Mas está aqui o meu ouro, está aqui o meu ouro do Egito, eu quero dedicar a ti. O pastor Hernani Santos, a gente já falou aqui algumas vezes, ele tem algumas pregações e eu gosto muito porque ele fala assim que nós não temos horário para falar com Deus, a gente pode orar a qualquer momento, mas Deus tem horários para falar conosco. E ele se revela a maioria das vezes na quarta vigília, que é entre as 3 e as 6 da manhã. Você já fez essa experiência com Deus? De orar de madrugada, de dedicar uns minutos ou uma hora na madrugada para orar a Deus, para acordar mesmo, botar um despertador, levantar da sua cama, ir lá lavar o rosto, ir para outro ambiente da sua casa e orar a Deus de madrugada? Essa sim deveria ser o ouro que você entrega do Egito. Você já pensou se você entregasse esse tipo de ouro ao Senhor e falar assim: Senhor, eu não vou constituir bezerro de ouro, eu vou constituir a arca da aliança porque eu quero a tua presença na minha vida. Você imagina o grau de intimidade que você construiria com Deus? Você imagina que está tudo desmoronando, igual aquele povo lá. O povo falou assim: cadê Moisés? Aquele cara que tirou a gente lá do Egito, ele não está aqui. Eu quero um bezerro para eu poder adorar e nos dar uma direção. Olha a loucura. Eles pegam o ouro que o Senhor falou para eles tirarem do Egito e eles constituem um bezerro de ouro. E, gente, essa é a parte mais fácil. Constituir bezerros de ouro, constituir ídolos na nossa vida terrena, olhar para algo físico ao invés do espiritual é mais fácil. É mais fácil porque você deixa de confiar naquilo que o Senhor depositou na tua vida. É mais fácil porque você nega a sua essência. Sabia que a sua essência não é carne, a sua essência é espírito. A sua essência está ligado com Deus. A sua essência não é ídolo. A sua essência, o Senhor te criou para um propósito. Você tem colocado o seu propósito diante de Deus? Ou você tem colocado N outras coisas ao invés do Senhor na frente? E deixa eu te perguntar, como que está o teu domingo? O teu domingo está todo de descanso ou você descansa até de Deus no domingo? Isso pode ser um ídolo? Como que está quando você chega em casa do trabalho? Eu trabalho de home office, então muitas vezes eu estou viajando. E às vezes, quando eu chego em casa,
Eu quero me atirar no sofá, literalmente, eu saio do ambiente de casa para me atirar. E muitas vezes o Espírito Santo, agora não é hora, agora é hora de orar. Muitas vezes eu quero dormir, agora minha filha está trabalhando o dia todo, a gente vai para academia de manhã, antes a gente ia às 6, agora a gente tem que ir às 5. Não é fácil. E o Senhor já me pediu algumas madrugadas para acordar. Então eu tenho procurado ser flexível. Eu vou conforme o Espírito Santo me manda aí. Eu já tive oração que eu orava às segundas, às quartas e às quintas de madrugada, fora as sextas que eu oro com a Luana, de sexta para sábado, que eu oro com a Luana, porque geralmente, se eu estou viajando, já voltei, é o dia que nós achamos para a gente estar junto orando de madrugada. Você acha que não custa? Eu amo o jogo da NBA. Por que que para ver um jogo da NBA que começa às 11 da noite e acaba 1 da manhã é mais fácil do que eu me dedicar à oração? Às vezes esse pode ser o teu ídolo. Você tem constituído o ídolo com o ouro que o Senhor tem dado do Egito, ou você tem constituído arcas de aliança onde você vai guardar a lei do Senhor? E, gente, deixa eu te falar, a lei de hoje, lembra aquilo que Jesus falou? Eu não vim revogar a lei, eu vim falar que a lei agora é diferente. Homem, se antes você achava que se prostituir, você trair a sua esposa, era só você se deitar com ela, não. Se você olhar para outra mulher com lascívia, com desejo, você já está traindo. Jesus está deixando a lei mais fraca ou a lei mais forte? A lei mais severa ou a lei mais leve? Muito mais severo. Então a gente tem que estar vigiando a todo tempo, a gente tem que estar tirando o ouro da nossa vida. Mas antes da gente continuar, eu quero a contribuição da Luana, porque eu quero ouvir o ponto de vista dela referente a isso e depois a gente retoma. A gente tem tempo ainda, temos Amém. uma longa caminhada de conversa, mas antes de passar a palavra da Luana, eu quero te deixar aquilo do ouro que o Senhor tem deixado na tua mão. Você tem constituído ídolos. Ah, não, agora eu estou no status legal, agora eu consigo ir de carro para o trabalho. Aí o carro ninguém toca. Não, as crianças não podem comer dentro do carro. Não, agora é o meu momento de descanso. Ó, mulher, leva as crianças para passear, eu não vou junto. Ó, a comida, eu não posso ficar sem comer, sem para fazer jejum, porque senão me dá dor de cabeça. E aí? O Senhor antes reclamava do trabalho, que não tinha trabalho, agora tem um trabalho, agora não tem mais tempo. Qual tem sido o teu ídolo? O que você tem feito com o ouro do Egito? Você tem constituído arcas para guardar a lei do Senhor dentro? Ou você tem constituído ídolos onde aquilo te rouba da presença de Deus? Vai lá, meu bem. Uau, depois de todo esse caminho trilhado, eu vou dar continuidade a Êxodo 32, 1 ao 6 e vou falar um pouquinho dessa palavra para que a gente possa traçar juntos essa caminhada. E do versículo 1 ao 6 fala o seguinte: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se divertir-se. E aí aqui nós temos uma posição de Arão. Arão fez aquilo que o povo pediu a ele.
E ao mesmo tempo que Arão fez o que o povo pediu, o bezerro fundido com os ouros coletados deles, assim como eles solicitaram, Arão também fez aqui edificou um altar. Ao mesmo lugar que havia um altar edificado a Deus, tinha o bezerro fundido. E o que será que Deus pensou a respeito? Hein, meu bem? O que será que Deus pensou a respeito do posicionamento de Arão? Sangue de Jesus. O que será que ele pensou? O que você acha que ele pensou? Então, o que está escrito aqui, misericórdia. E Mas eu deixo para você responder. vamos lá em Deuteronômio 9, do 20 ao 21, para saber o que o Senhor pensou a respeito de Arão. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também, Moisés falando, orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. O posicionamento de Arão, ele foi repudiado por Deus. Porque no mesmo lugar onde havia sido feito um altar edificado para Deus, Arão fez o bezerro fundido e ele começou a misturar tudo ali. Arão, ele não conseguiu se posicionar e se manter naquilo que ele cria, enquanto aguardava Moisés voltar do monte. E eu acredito que de tanto que Arão ouviu, imagina as coisas que Arão ouviu, ele cedeu. E aí nós precisamos saber o que hoje nós estamos cedendo, o que nós estamos flertando, quando uma vez que Deus nos chama de noiva de Cristo. Quais são as negociações? Quais são os flertes que nós estamos dando nessa caminhada? Uma vez que eu sou noiva, os meus olhos estão somente para o meu noivo. Eu sou casada com o Rai. Eu tenho um compromisso com o Rai, mas antes de tudo eu tenho uma aliança com Deus. Então os meus posicionamentos mudam. Eu me comporto como uma mulher que já tem uma aliança. Eu não fico sozinha com o homem, eu não me visto inadequadamente, eu não falo inadequadamente, eu tenho posicionamentos, eu tenho princípios que não são negociados. Porque mesmo que não haja uma execução, uma ação, se os meus pensamentos e os meus sentimentos desejarem qualquer outra coisa, qualquer outro homem além do meu marido, eu estou pecando. E isso é muito sério, porque isso muitos de nós ainda fazem com Jesus. Ele nos chama de noiva, diz que vai buscar a sua noiva, e os nossos posicionamentos ficam negociáveis conforme a nossa caminhada. E às vezes, muitas vezes, por não ver Jesus num físico palpável, acha que ele não está vendo, que ele não está percebendo, que ele não está entendendo. E nós precisamos ter isso muito bem claro na nossa caminhada com Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos nessa terra como peregrinos. Nós estamos aqui porque ele nos enviou, porque o salmista fala que ele nos colocou no ventre da nossa mãe e nos viu formando. E ele também fala que escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Então ele já tem planos para nós. Como que tudo que eu faço que contraria a Deus é rebeldia, é desobediência, aquilo que ele me pediu. E esse posicionamento de Arão precisa ser trazido hoje como uma reflexão ao que nós estamos negociando. Na nossa casa, a gente fala tanto que é o altar de Deus, mas de verdade, será que é o altar de Deus? Será que os xingamentos? Será que os filmes? Será que as celebrações que estão realmente cultuando a Deus ou estão cultuando outros deuses? A gente precisa saber o que nós estamos nos envolvendo, saber a profundidade, porque muitos estão trazendo para as suas casas, para esses altares, que é onde Deus precisa ser soberano, e nós estamos dando outros nomes para satisfazer os nossos desejos e aquilo que a gente deseja.
Isso é muito sério. É muito sério. E quando a gente fala aqui sobre esses o ouro que foi retirado, ele pegou as argolas, pegou os adereços e fez o bezerro fundido, aquilo que era para ser usado para adornar, para embelezar, foi usado para satisfazer o desejo. E a gente precisa saber quantas coisas hoje nós estamos consumindo que não era para que fizéssemos e tomássemos esses posicionamentos e fizéssemos essas escolhas. É muito interessante, isso é tão sério, porque a gente precisa saber o que a gente tem no nosso lar. A gente precisa saber se a mesa da nossa casa hoje não está sendo um ambiente e um lugar onde a fofoca e a mentira estão sendo celebradas. A gente precisa entender que a Bíblia, ela nos dá as instruções e elas são verdadeiras. Uma vez que ela fala que palavras têm poder, imagina entrar na tua casa, seja você, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, e os palavrões, os xingamentos, as maldições, a ingratidão, as reclamações prevalecem nesse lar. Lembre-se que se palavra tem poder, se eu falo palavras que contrariam a vontade de Deus e são maldizentes, Satanás pega como um argumento e como um caninho furado, aonde por um pequeno buraquinho sai água, por esse pequeno buraquinho Satanás entra. E esse pequeno buraquinho se faz nas palavras de maldição que saem da nossa boca. A ingratidão, as reclamações, falar mal, falar palavrões, ver filmes que não são, que não que usam de linguajar chulo, que usam da pornografia, da prostituição, de tudo aquilo que o Senhor abomina. Ah, Lu, mas é só um filme, é aí que está o problema. Pode ser que esse povo é só um bezerro e a gente acredita nele. E pode ser que seja só um filme, seja só uma piada, pode ser que seja só uma. Eu não sei o que hoje você está vivendo, que você está permitindo entrar na sua casa. E pode ser que você não faça ideia que esses são os posicionamentos que precisam ser mudados para mudar a sua vida. Isso é muito interessante. Eu tenho uma das experiências da importância do que a gente traz para a nossa casa. Eu fui durante muitos anos professora e os meus alunos sempre me davam presentes, sempre. Dia do professor, Natal, aniversário, uns queridos. Páscoa, escreviam cartas, faziam desenhos e eu sempre trouxe tudo para casa. Tudo para casa. E eu não tinha o hábito de orar por aquilo que estava entrando na minha casa. Podia ser um papel, podia ser uma sacola, podia ser um bichinho de pelúcia, eu não sei. Mas eu não tinha esse hábito, porque estava entrando num lugar que é a minha casa, o altar de Deus. E todo Natal a gente decora a casa. Então a gente gosta de enfeitar. E um dos meus alunos me deu um Papai Noel bem lindo, bem maravilhoso, todo coloridinho. E eu peguei aquele Papai Noel e decorei minha casa. E eu guardava, todos os anos eu decorava minha casa com aquele Papai Noel. Sempre. Chegava, terminava o Natal, embrulhava e guardava. E faz mais ou menos 3 anos, foi em 2023, eu e o Raino, eu acordei de madrugada muito inquieta e era dezembro, a casa estava enfeitada e o Papai Noel estava lá. E já fazia 10 anos que eu tinha aquele Papai Noel. 10 anos. Eu só guardava, depois tirava para usar. Chegou dezembro, embrulhei, enfeitei a casa. E naquele mês de dezembro de 2023, eu acordei de madrugada e eu acordei numa opressão. Eu falei, Rai, tem alguma coisa de errada na nossa casa? Vamos levantar e vamos orar. Aí nós levantamos, pegamos óleo, ungimos e aquilo não passava. E eu comecei a declarar, Senhor, eu não sei o que tem aqui dentro. Senhor,
pelo amor pela tua misericórdia, pela tua graça, por favor, revela-nos o que está trazendo essa opressão. Eu estava muito inquieta, era como algo estivesse apertando o meu peito, estava me deixando sem ar, e eu orando, orando. E daqui a pouco eu ouço a voz do Senhor falando, olha para o Papai Noel. Eu olhei para o Papai Noel e eu não vi mal nenhum. Aí ele falou, olha novamente para o Papai Noel. Eu falei, olhei, eu tinha outros tipos de Papai Noel. E eu olhei para ele e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me revelar? E o Senhor falou, você vai cortar, deixar ele de forma que fique irreconhecível, inutilizado, e você vai jogar no lixo, no lixo. Eu falei, mas esse e os outros? Esse. E assim eu o fiz. Depois de 10 anos, aquela madrugada, eu obedeci o Senhor. E eu lembro que nós cortamos todinho. Deixamos assim que ninguém pudesse pegar, montar, costurar. Colocamos no lixo e descartamos ali, entregamos a nossa oração ao Senhor e voltamos a dormir. No dia seguinte, eu saio de viagem com o Rai. Eu recebo uma mensagem da mãe do aluno que me presenteou há 10 anos atrás aquele Papai Noel e falou, Lu, eu vi o seu vídeo no Instagram e eu quero conhecer esse Jesus que tu tem pregado, porque eu não conheço ele e eu nem sei como que se faz. Você lembra, amor? E eu e o Rai, nós estávamos fora, eu falei, Rai, vamos convidá-la para fazer a oração juntos? Assim, vamos, Lu. Eu liguei para ela. Coloquei no Viva Voz, pedi permissão a ela se eu poderia inserir meu marido na conversa. Ela falou que não tinha problema e ali nós fizemos uma oração. Você tem noção disso? Depois de 10 anos, o Papai Noel, que o filhinho dela me presenteou, eu não tenho contato com ela, eu não a vejo, eu não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento. E essa preciosa, depois, num dia, numa madrugada, o Papai Noel que ela me deu foi cortado em pedaços. E no outro dia, ela me encontra no Instagram, porque como era uma mãe de aluna, a gente não tinha convívio. E ela me faz essa pergunta. Se eu te disser que eu entendo o mundo espiritual, eu tenho que ralar muito para entender. Mas aquele momento que me cabia era a obediência a Deus. Não é eu me apegar, mas por que, Deus? Mas por que, Deus? Senhor, mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outra forma? Eu não sei e eu não vou investir tempo em saber o porquê que Deus faz dessa forma. Eu quero fazer o que Ele tem me pedido, mas para você entender que nós precisamos saber o que entra dentro da nossa casa. O que entra no nosso lar e a gente precisa. A gente precisa entender que ainda que venha de boa fé, de bom coração, você ganha algo, não simplesmente aceite e coloque no seu lar. Ore a Deus, Senhor, eu posso. Você vai ganhar um colchão. Você não vai orar? Você sabe o que foi feito naquele colchão? Eu lembro de uma outra vez que eu e o Rai nós fomos viajar e o Rai alugou o nosso Airbnb. Ele era impecável, lindo pelo site, pelas fotos, perfeito para a gente passar a noite naquele lugar. E assim nós fomos, felizes da vida. Quando nós chegamos lá, fomos na recepção, levamos a chave, eles levaram a gente até o quarto. A hora que eu entrei, eu precisei me sentar no sofá. O Senhor me mostrou nitidamente o que tinha acontecido nas paredes daquele hotel. E foi muito nítido. E para mim foi tão impactante que eu fui fazendo assim, eu fui sentando e o Senhor foi me mostrando. Eu falei, Rai, nós não podemos ficar aqui. Nós não podemos. O Rai acatou e a gente foi buscar um outro hotel, entramos, falamos para eles que nós não íamos passar a noite. A gente precisa levar muito a sério o que o Senhor nos revela. Nós não podemos polarizar. Tudo é Deus está falando e tudo são minhas emoções. Não. O que a gente tem que fazer é colocar os nossos olhos em Jesus e ouvir do Senhor o que é para a gente fazer. Se você ganha uma roupa,
Assim, olha, receba essa roupa, eu comprei, usei só 2 vezes, pergunte ao Senhor se é para você trazer para sua casa. Mas Lu, ela é uma pessoa tão boa. Você conhece o externo, o Senhor conhece o coração. Então só leve para sua casa, se for o Senhor que disser que é para levar. Você vai ganhar um colchão, vai ganhar uma mesa. Pergunte ao Senhor o que aconteceu naquela mesa e se você pode colocar no seu lugar santo. A gente precisa entender que consagrações, que palavras, que ações, elas são muito mais sérias, ainda que foi num momento e agora é outro. A gente precisa entender. Não coma tudo que te dão. Não aceite tudo que te dão. Ore antes. Ore antes. Ai, Lu, aquela pessoa tão querida, acredita que me mandou um bolo? Pergunte para o Senhor se é para você comer. Você não sabe o que foi consagrado. E pode ser que o Senhor te libere. É claro, você só precisa ouvir, mas você não pode começar a misturar aqui o lugar santo com o profano. Você precisa entender que é muito sério. Se você está sentindo inquietação pelo que você ganhou, se você está sentindo que tem algo errado, pergunte, Deus, são minhas emoções? Será que é porque eu tenho uma certa implicância com aquela pessoa? Deus, são minhas emoções? Será que é só o medo? Será que eu ouvi tanto sobre o mundo espiritual, agora eu estou achando que tudo isso é ruim? Não, leve ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer me revelar? Por que eu estou me sentindo assim? Ouça da voz do Senhor. Jó 33 fala que o Senhor sempre fala, mas somos nós que não percebemos. A gente conjectura tanto, a gente imagina tanto, a gente romantiza tanto, a gente idealiza tanto, que a gente quer fazer aquilo que a gente está pensando e sonhando, não aquilo que Deus já está falando e fazendo. A gente precisa colocar esses lugares no Senhor. Comece a perceber os lugares que você está assentado. Tem fofoca? Sempre que vocês se juntam, é para falar mal de quem não está? Não, não, Lu, a gente só fala dos problemas para a gente orar. Você sabe do problema do que seu irmão está vivendo, leve para o Senhor. Você não precisa expor numa mesa. Quando você faz isso, você levanta o vestido da noiva. Isso é muito sério. Quando você fala mal de um irmão, é como a noiva estivesse passando e você levantasse e mostrasse as peças íntimas dela. Isso é muito sério. Não deixe que sua casa seja o lugar de fofoca, de mentira. Que a sua casa seja um lugar santo onde o Senhor reina. E Deus ele não compactua com o pecado. Deus não se afasta de ninguém. Nós nos afastamos de Deus com o pecado. Comece a colocar diante do Senhor o que os teus olhos estão vendo. Se você visita páginas e tem um olhar tendencioso a homens, a mulheres, tire isso dos teus olhos. A palavra de Deus fala que se o meu olho direito faz pecar, arranca-o. Sabe o que o Senhor está falando? Se você está numa mídia, se você tem uma tendência a ver coisas que não prestam, tira o aplicativo. Se você não tem maturidade, não tem discernimento, não está tendo sabedoria, tire. Se você vai para meios e começa a falar piadas que machucam, que denigrem o outro, que magoam, que ferem, sai desse lugar. Por favor, saia desse lugar. Cuide dos seus lábios, cuide da sua boca, cuide dos seus olhos. Não negocie o santo com o profano. Se posicione. Se as pessoas te procuram para falar mal de quem está ausente, e você fala que ela é uma fofoqueira, mas será que ela não se sente à vontade de falar para você? Por que ela está se sentindo à vontade de falar para você? Isso é muito sério. O nosso posicionamento revela corações. O posicionamento cristão, santo que você vai tomar hoje vai revelar quem está do seu lado. Ah, Lu, mas eu vou perder minha amizade se eu disser que eu sou crente, que eu leio a Bíblia, e se eu começar a dizer, Lu, tudo que a palavra fala, eu vou perder os amigos. Na verdade, você não vai perder amigo. Você vai se livrar de maldições. Porque teu amigo, ele vai aceitar você, vai te ouvir, vai te respeitar, não vai te levar para o lado da chacota, não vai te ferir pela fé que você tem em Deus. Isso é ótimo.
Todo posicionamento reposiciona. Então, se você hoje toma esse lugar, as suas amizades vão ser reveladas, a sua parentela vai ser revelada. E de verdade, se você estiver no centro da vontade de Deus, na solitude, isso é maravilhoso, porque solitude e solidão são duas coisas diferentes. Solidão você sente falta, sofre por estar sozinho. A solitude você sabe quem está com você. E não é mais sobre o físico, mas sobre quem te sustenta. Então confie no Senhor. Ele vai te mandar. Peça os amigos do Senhor. O Senhor vai te mandar amigos dele. Eu falo para os meus amigos, eu não teria competência de pedir nenhum deles. Eu sou muito incompetente. Eu seria muito incompetente para pedi-los. Mas quando eu pedi, o Senhor me deu os amigos dele. Peça, você que quer um noivo, quer casar. Peça para o Senhor o teu esposo. Peça para o Senhor a tua esposa. Fale para o Senhor como você quer seus filhos. Fala para o Senhor como você quer seu lar. Fale para o Senhor, Ele tem. Ele é especialista em milagres, Ele é especialista em dar. Mas não negocie quem você é. Não negocie. Não flerte. Não coloque dentro da sua casa tudo quanto é tipo de coisa que disseram que é bom. Não deixe. Comece a se livrar das amarras, as amarras daquilo que te aprisionou tanto tempo. Doutrina que te tira da presença, não te leva para perto, mas só quer que você cumpra protocolos, desfrute, busque o Senhor não pelo que Ele pode te dar, busque o Senhor por quem Ele é. Quem Ele é, isso é de todo o coração. Medite na palavra, não como uma maratona, mas o que ela pode mudar. Então, hoje a gente leu essa palavra. Aqui está falando sobre altares, os ouros, o bezerro, deuses falsos. Aí a gente leva para a nossa vida. Será que na minha vida Deus tem deuses falsos? Será que eu adoro outras coisas, Senhor, que não é o Senhor? Revela para mim, Espírito Santo. A palavra é para nos ensinar. Jejue. Diga para a sua carne que hoje ela não vai ter o que ela quer. Jejue. Se renda ao Senhor. Consagre-se. Jejum é consagração. Dizer, Senhor, eu sou teu. A carne não vai me dominar. Os prazeres que eu quero, os desejos que eu quero, não vão me dominar. Ai. Bem, vamos lá. Eu separei aqui Êxodo 12, 34 ou 36, para a gente poder contextualizar aquilo que a gente estava conversando, tá? Então, né, pano de fundo, por assim dizer, o Senhor auxilia Moisés para poder resgatar o povo da escravidão do Egito. O faraó não deixa sair, então o Senhor fala assim, opa, vou ter que ir atrás dos primogênitos daqueles que dos egípcios, né? Então o Senhor deixa o decreto, olha, os primogênitos do povo do Egito vai morrer hoje. Eles vão. Então, por conta disso, vocês precisam ungir os umbrais da sua casa. E aí ele institui a primeira Páscoa, né? Então, ó, vocês vão lá, pegam um cordeiro, assam um cordeiro e preparem a Páscoa. Então, aí acontece tudo um atrás do outro. Acontece a história com os primogênitos, depois acontece a Páscoa, e aí nesse meio tempo o Senhor já instrui Moisés para falar para o povo, ó, isso tudo vai acontecer numa sequência e vocês já vão ter que sair. No momento de saída, vocês peçam ao povo do Egito que deem a vocês utensílios de prata e de ouro. Lá, ó, Êxodo 12, 34. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor lhe deu graça ao povo e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, eles despojavam os egípcios. Então,
Os egípcios emprestavam, eles estavam tão atordoados com aquilo que estava acontecendo que eles entregavam, achando que muito daquilo que o povo estava pedindo era emprestado e também entregando, ó, não, toma, sai daqui, não quero vocês aqui, olha aí as crianças, olha o que aconteceu com o meu gado, olha o que aconteceu com, com tudo aquilo que me cercava, eu quero vocês fora daqui, então tá, vocês querem isso, então toma. Então o Senhor muniu eles de riquezas, e aí a gente volta naquele tema. O Senhor tem te munido de riquezas, o Senhor tem te entregue uma família, te entregou uma saúde, te entregou uma vida, o Senhor te entregou um ministério, o Senhor te entregou um futuro. E aí eu te pergunto, você está caminhando aqui no deserto, você está passando por provações, você está tendo dificuldade, um desemprego, uma doença. Aí nesse momento, onde o Moisés, onde que é a figuração de Cristo naquele momento, onde o Senhor ele parece distante, o que que você tem feito com o ouro que o Senhor te deu lá atrás? Você tem constituído arcas de aliança para você permanecer firme na presença do Senhor? Ou você vai falar para aquele que está no lugar dele, um líder, ou você mesmo que é o líder da sua casa, não, vão constituir um bezerro, ó, evangelho, ser seguidor de Jesus, não está mais dando certo, vamos procurar uma outra religião, vamos procurar um outro Deus aqui. Não, não vou mais no culto aos domingos, domingo é o dia de eu bater minha bola com meus amigos, é o dia de praia, verão, né? Igual estava uma polêmica da Copa, nossa, horário de culto, vamos ter horário de culto ou não vamos? Cada cabeça é uma sentença. A gente só tem que pensar o seguinte, o culto é para quem? Ponto, tá resolvida a questão. Então, para quem você tem prestado culto? Para quem você tem entregue os ouros do Egito? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. E a gente fez antes, eu queria entender de você, o que, que você pensou? Eu tenho feito, Senhor, eu tenho procurado entregar tudo aquilo que o Senhor me entrega, eu tenho procurado dobrar, eu tenho procurado ser zeloso ou não. Senhor, eu tenho vacilado, eu tenho errado com aquilo que o Senhor me entregou, mas eis-me aqui. Eu reconheço, assim como o povo reconheceu depois, tanto é que a Lu leu ali Deuteronômio 9, leu também Êxodo 32, para você ter uma ideia como o Senhor ficou irado com aquela situação, ele falou assim, ó, eu não vou mais acompanhar esse povo é de dura servil, quer dizer, esse povo é de coração duro, esse povo é de difícil entendimento, eles não entendem o que eles precisam fazer, eu tirei eles lá da escravidão, e eles estão aqui reclamando que não tem o que comer, que uma hora não tem água. E assim, de verdade, eu entendo as dificuldades do caminho. A gente, de vez em quando, a gente passa uns mar salgado, por assim dizer, entendeu? A gente passa uns perrengues. Eu entendo, acontece de verdade, mas o que que você tem feito quando você está passando esses perrengues aí? Você está passando essas dificuldades? Você tem reclamado ou você tem buscado abrigo no Senhor? Porque o buscar abrigo no Senhor também é buscar tesouro. Também é entregar o teu tesouro, que é a tua dedicação, a não murmuração. O que que você tem feito? Pensa sobre isso e pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer diferente para quando eu ser posto em prova, o Senhor me achar no lugar que ele espera que eu seja achado. Quando Moisés desceu lá do monte, não teria sido muito melhor se ele tivesse achado o povo adorando o Senhor? Olha, Moisés, tu ficou longe, de verdade, a gente estava meio desesperado aqui, a gente ficou meio desamparado, mas a gente permaneceu fiel. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O povo criou um ídolo. O povo não esperou por aquele que falou que ia voltar. Olha, aquele homem que falou que ia voltar, que tirou a gente do Egito, ó, aquele homem foi para Goiás. Ele não está mais aqui no nosso meio. Constrói aí, o Arão, faz um ídolo para nós aqui para a gente poder entregar a nossa oferta. Aí Arão vai lá. E às vezes assim, ó, eu não tiro a culpa de Arão não, tá? Mas a decisão ela é individual daquilo que você tem feito com o ouro que o Senhor tem entregue na sua mão.
Não se esqueça disso. Aí voltando lá naquilo que a gente estava conversando sobre a presença de Deus, Deus ficou tão irado que ele falou assim: eu não vou mais com esse povo. Eu não, e você imagina que Deus acompanhava o povo no deserto. Deus te acompanha no deserto, meu irmão, minha irmã. Você está passando uma dificuldade, Amém. você está doente, você está com um parente doente. O Senhor está contigo. Amém. O Amém. Senhor está contigo. Creia nisso. Você está desempregado, o Senhor está contigo. Amém. Você está passando por uma dificuldade, o Senhor está com Amém. você. O Senhor, espere no Senhor, não desista. Não desista. A palavra de Deus, Paulo fala que as provações, elas elas moldam o nosso caráter. As provações, elas trazem casca para a gente. A aprovação é para levar a gente no segundo nível. Senhor, essa dificuldade eu passei. Agora pode vir quente que eu estou fervendo. É assim, Amém. o Senhor, não é que o Senhor está te provando, o Senhor não tenta ninguém, como a palavra mesmo diz, mas o Senhor, ele leva você porque ele acredita no seu potencial, ele acredita que você pode mais. Ele acredita que aquilo mesmo que aquilo for duro para você, aquilo vai te ensinar para você auxiliar uma outra pessoa. Olha, querido, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu estive doente, mas quando eu estive lá doente, eu sei que você está passando por isso também, eu permaneci fiel. Amém. Tu permaneça fiel. Ah, mas está tudo. Eu oro com você. Em nome de Eu vou te Jesus. auxiliar. Senhor, o Senhor me auxiliou lá atrás. Auxilia meu irmão aqui. A gente está junto. A Amém. gente é assim. É assim que a gente trata o ouro do Egito. Aí o Senhor fala assim: eu não vou mais com esse povo. Esse povo é de dura serviço. Esse povo é cabeça dura. O meu anjo vai com vocês. Eu não vou mais. Aí sabe o que Moisés fala? Senhor, se o Senhor não estiver conosco, a gente não vai. Sabe por quê? Porque Moisés não abria a mão da arca da aliança, que é a presença de Deus. Amém. O Senhor não abria a mão. Senhor, esse ídolo aqui, ó, foi um erro do povo. E assim, às vezes, você condena até as atitudes de Moisés, porque às vezes ele se incluía com o povo, o povo que tu me deste, esse povo, às vezes ele não se incluía. Então, muitas vezes, o Senhor, nesse caso que Moisés se incluiu, ele falou assim: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Se o Senhor não estiver conosco, não peça para a gente ir. Se o Senhor não ficar conosco, não peça para a gente ficar. Porque ele fala: se o Senhor não se levantar, eu não me levanto. Se o Senhor não se deitar, eu não me Amém. deito. É desse jeito, gente. Aí sim, aí o Senhor falou: opa, peraí, ele não, o ídolo dele, ele não tem ídolos no coração. O Senhor da vida deles sou eu. Amém. Amém. Glórias a Deus. E a Glória a gente Deus. persiste. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meu bem. Amém? Quer colocar Amém. mais alguma coisa? Não, hoje foi isso que o Senhor colocou no meu coração e a gente precisa respeitar e Amém. Aleluia. fazer aquilo que ele nos instrui. De verdade, a gente poderia ficar aqui falando muito mais, tem muito mais coisas, Tem muito mais mas tesouros. eu creio que para hoje, meu bem, essa é a mensagem. Amém. Aleluia. Então, vamos. é, Olhe para a sua vida, veja quais são os tesouros que o Senhor entregou, que o Senhor falou para você sair. Digamos que você abandonou a sua vida, vida de droga, vida de prostituição, vida de Amém. roubo, de mentiras. Você abandonou lá a terra do Egito. Lá. Agora você está caminhando aqui no deserto. As coisas estão difíceis, as coisas não estão fáceis, ou até as coisas estão fáceis. Você tem um trabalho, tem uma família. Olha para aquilo que o Senhor te entregou de tesouro, a sua família, seu trabalho, a sua casa, a sua vida, o seu ministério. Olha para isso e se pergunte se você tem feito ídolo ou se você tem feito aliança com o Senhor Verdade. em cima dos tesouros que o Senhor te entregou. Os ministérios que o Senhor. A família é um ministério, o seu trabalho é um ministério, a sua vida é um ministério. Amém. Os seus filhos são um ministério. O seu lazer precisa ser um ministério. Amém. Tudo é um ministério na nossa vida. Porque tudo diz respeito a nós e como nós lidamos com aquilo que o Senhor depositou na nossa vida. Beleza? Pergunta para o Senhor. Analisa primeiro, depois pergunta: Senhor, eu tenho feito bezerro de ouro dos tesouros que o Senhor colocou na minha mão ou eu tenho feito alianças? Senhor, se eu tenho feito bezerro, o Senhor me perdoa, eu vou quebrar. Eu vou corrigir.
E eu vou dedicar os Amém. meus tesouros à tua presença. Eu vou dedicar os meus tesouros a te glorificar com os meus tesouros. Amém. E a gente vai criar arcas de aliança. Eu vou Amém. guardar Em nome de a tua Jesus. lei na minha aliança. É assim que você vai fazer em nome de Jesus. Para o resto, conta conosco. A gente está aqui, a gente está aprendendo junto. Quando eu e a Lu nós nos debruçamos sobre esse assunto e a gente falou assim, poxa, isso precisa de mais tempo. Aí a gente começou a live de oração, a gente falou um pouquinho e o intuito da live de oração é a gente dar uma introdução e orar. E hoje a gente pôde aprofundar mais, então cada um pode falar um pouco mais. E como a Lu falou, seria muito legal a gente passar tempos. E em nome de Jesus a gente vai ter. Teremos épocas onde a gente vai passar tempo debruçando, abrindo a live para você fazer os seus questionamentos e tudo aquilo que a gente não souber, a gente vai trazer e vamos entregar e vamos depois responder, né, meu bem? Porque Verdade. o nosso conhecimento é limitado, mas tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, a gente tem procurado entregar para vocês. Verdade. Você não, de novo, você não precisa do raio da lua, você não precisa de pastor, você não precisa de um padre, não. Você tem a Cristo. O Senhor está a um joelho dobrado de distância, um olho fechado, uma Bíblia Amém. aberta de distância de você. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como único Senhor e Salvador. Amém. Em Peça nome de para Ele Jesus. escrever o seu nome no livro da vida. E assim, em nome de Jesus, você fará uma caminhada diferente com os tesouros que Ele já depositou, Ele já te Amém. entregou. Não ignore. Não fale assim, Senhor, eu não tenho nada. Você tem. Amém. Lembra sempre dos tesouros lá, dos talentos, desculpa. A um deu 2, a outro deu 5 e a outro deu 1. O Jesus, quando conta essa parábola, ele nunca compara quem ele deu 2 com 5 com 1. Não, ele compara quem fez com quem não fez. Alguma coisa o Senhor te entregou, nem que seja só a sua vida. Em nome de Jesus, amém? No mais, obrigado pelo tempo. Nos siga, curta os nossos vídeos, curta a nossa Amém. live, recomende para a gente poder falar de Jesus para as outras pessoas, para a gente Amém. poder falar dos tesouros que o Senhor tem entregue em cada um É verdade. e que o Senhor Jesus te abençoe. Quarta-feira da semana que vem tem live de oração, sempre ao meio-dia. Amém. Daqui a pouco nós teremos outros podcasts também. A gente está pensando em coisas novas para poder estar em mais contato com vocês. E esse é o canal, é a maneira que o Senhor nos entregou. Pergunta para o Senhor, Senhor, como eu posso produzir para o teu reino? Qual Amém. que é o talento que o Senhor colocou na minha mão, na sua mão? Pergunte para o Senhor, Senhor, qual que é o talento que o Senhor colocou na minha mão? Como eu posso ser mais, fazer mais para o teu reino? Nós somos uma engrenagem que participa de algo maior, Verdade. mas ele precisa que você tome o seu posicionamento. Eis que estou à porta e bato. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Assim como o Rai falou, não subestime aquilo que Deus te deu. E o que nos leva a subestimar podem ter sido as palavras que foram jogadas como maldição sobre a tua vida, que você nunca ia dar em lugar nenhum, que nunca ia fazer nada. Outra questão que impede de fazer, de realizar aquilo que Deus colocou são as comparações. Quando se olha para o que o outro está fazendo, para o que o outro tem, para os dons do outro e não olha para si. Lembre-se, Deus lhe deu aquilo que ele queria desenvolver. Ele lhe deu aquilo que determinadas pessoas vão ser tocadas. Você pode ser o bisturi do Senhor, você pode ser o pediatra do Senhor. E quando eu falo isso, é uma figura de linguagem. Eu falo pediatra porque pode ser que você vai ajudar aqueles que estão hoje começando na fé, que precisa segurar na mão, que precisa dar o alimento, ajudá-lo nessa caminhada até ele conseguir caminhar sozinho. Pode ser que você seja as inúmeras especialidades, pode ser que você seja o ortopedista, aquele que pega, é o que diz realmente as palavras cirúrgicas, porque geralmente são pessoas que o Senhor chama para cada coração que vai ser alcançado. Eu e o Rai não vamos alcançar todas as pessoas, é o tipo de pessoa que o Senhor separou para que as nossas palavras, aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, chegue a esses corações. Amém.
O raio não vai alcançar todos os homens. Eu não vou alcançar todas as mulheres, porque não são todos que o Senhor me separou, porque Ele deixou um pouco para você. É um pouco de homens para você cuidar, homem. É um pouco de mulher para você cuidar, mulher. É um pouco de casal para você cuidar, casal. Então, não subestime a essência que Deus derramou sobre a tua vida, é a essência dele. Cuide com zelo, faça com amor, faça de todo o coração. Eu tenho certeza, certeza, em nome de Jesus, que se você continuar a clamar, chamar, Ele vai te revelar aquilo que hoje você está com dúvida, porque a palavra me subsidia disso. Aquele que bater, Ele abrirá. Aquele que chamar, aquele que buscar. Então, eu te encorajo em nome de Jesus Cristo a se posicionar nesse lugar. Pare com as comparações. Pare de olhar o que os outros estão fazendo e que fazem muito bem. Mas olhe agora para Jesus e deixe Ele falar para você o que Ele fez para você. Convide o Espírito Santo para trazer as revelações, as instruções desse tempo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê ordens aos anjos dele para estarem com você, que ele cubra você e a tua casa com o sangue de Cristo, Amém. para que você possa realmente estar conectado juntinho dele, fazendo essa caminhada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus te abençoe. Amém. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Lukefter. Lukefter. De verdade, gente, eu acho que eu criei um bloqueio com o nome, porque eu esqueço do nome. Obrigado, Lukefter. Obrigado à equipe de apoio. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ser uma voz. Obrigado pelo espaço. Que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. E Amém. que você tenha uma experiência verdadeira e única com Ele. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. No mais, conte conosco. Coloque ali suas dúvidas. Amém. Entre em contato. A gente está à disposição se você tiver um pedido de Amém. oração. Toda quarta-feira, como eu falei, toda quarta-feira ao meio-dia, com a permissão de Deus, nós estamos ali. Amém. Nosso canal do YouTube, orando, falando um pouquinho da palavra. Amém? Ao meio-dia. Amém. Em nome de Jesus. Até a próxima com a permissão de Deus, em Aleluia. nome de Jesus. Tchau, gente. Um abraço.